uma hora você pega para mim o dicionário, o manual de redação, vou me colocar aqui também, tá certo? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 9 de outubro de 2009, sexta-feira. O verbete é o 1350. Tem 3 páginas, 39 elogios e 9 máximas. É isso? Agora, o tema é eustresse, dentro da homeostaticologia. O eustresse é o estado íntimo antiestressante, eutímico, mantendo-se a consciência defendida contra pressões, tensões e excesso de impulsividade, da precipitação e do ansiosismo. A distração sadia, a distensão sadia, o relax sadio, o afrouxamento das tensões, a acalmia íntima, o emprego dos lenços brancos, a vivência com a pompa da paz, a evitação da sobrecarga emocional, a evitação do workaholismo, a evitação da surmenage, a evitação da pressão arterial elevada, a evitação dos filmes de suspense, horror e ação, a evitação do transtorno do estresse pós-traumático, o dia matemático e a vida matemática. Então, por aí eu li quase praticamente tudo da fatologia. Agora, na frase enfática, nós falamos: o estado eustresse exige atenção acurada da consciência lúcida em função da vida moderna, com envolvimentos emocionais, superestímulos e imenso rolo compressor de inutilidades. Como encara você o estado do eustresse? Você vive sob o estado do eustresse inversivo, tenepsista ou desperto? Aqui eu acho que eu tenho que colocar cada um de vocês e a gente fazer uma apreciação rigorosa, nua e crua dessa realidade, né? Inversão, tenepse, dispersidade. Vocês não acham que está bem dentro do assunto? É uma coisa mais ou menos normal. Agora tem aqui algumas perguntas. A projeção lúcida pode ser induzida por hipnose? Pode, mas a gente não pode confiar. É igualzinho o processo, por exemplo, da retrocognição, feita por aquelas vivências de vida passada, aquela terapia de vida passada. Às vezes o hipnotizador, ele influi mais do que devia, ou a pessoa é mais sensível do que ele pensa, e a pessoa começa a ter experiência dele, alguma coisa dele, entende? Então isso não é muito confiável, não. Tudo que tem hipnose tem assédio, é problemático, mas a hipnose é muito séria. Em certos casos, por exemplo, de anestesia, feita por hipnose, vale a pena. Agora, o chakra coronário produz som parecido com o de grilo ou é apenas efeito do ouvido? Não. Isso aí são sons intracranianos, e às vezes pode ser também algum processo da sinalética auditiva, timpânica, como eu chamo da pessoa. Entre a sinalética parapsíquica, o processo do tímpano exerce um papel muito proeminente, ele sobressai muito nas coisas. É aconselhável praticar o EV após as refeições. Note que ele acelera muito a minha digestão. Se você começar a mexer com a energia, lógico, essa é uma das técnicas que eu tenho para acelerar a minha digestão. Isso aí é usado, sem o povo saber muito bem, dentro da yoga. Eles também sabem acelerar a digestão. Agora, começou a mexer com a energia, você acelera tudo. Isso é mais do que normal aí no caso. Isso faz parte do serviço. Pode ser aí que no seu caso seja bem claro. Pode comentar sobre o escritor Fernando Pessoa e o uso de seus pseudônimos ou heteronômios
Poderia estas outras personalidades criadas pelo autor serem conscientes que o acompanhavam? Isso tem relação com a impessoalização? Olha, tudo é possível. Você tem que lembrar que o homem era um poeta, né? Poeta vive no mundo da lua, né? É selenita, como a gente chama, né? Tudo é possível. E outra coisa, esse negócio de muito pseudônimo, tem alguma coisa atrapalhada, alguma coisa. Sugeri ao meu filho de 8 anos que fizesse um livrinho juntos, eu escrevendo e ele ilustrando. No início ele ficou super empolgado, fazíamos uma página por dia. Depois da 4ª página começaram muitos contrafluxos, ele se irritava e chegou a ameaçar rasgar o que já tinha feito. Ele tem momentos, desde bebê, que visivelmente está sofrendo assédio, pois muda até mesmo a fisionomia e usa palavras tão comuns, não comuns para a sua idade. Como superar esse problema? Aí é estado vibracional, desassédio, melhoria do ambiente dele, está na cara. E mostra para ele como é que ele faz para acabar com essas influências. Ele está, mostra para ele o que é pensene, o que é o exopensene, o que é um pensene intruso. Ele está sendo mandado por isso. As ideias que aparecem nele, fala com ele com 8 anos, uma criança desse jeito, que tem essa sensibilidade, ele vai entender o que você vai falar para ele. Agora, fala com calma, explica a coisa com jeitão, um jeito, jeitinho, jeitão e jeitaço. Existe alguma relação entre a Florence e o Dr. Cicely Saunders, a precursora, a doutora dos cuidados paliativos? Olha, eu não sei bem da história, não. Agora que ela era muito viva para a época e entendeu muitas coisas da época, ela entendeu, né? Essas coisas que a gente tem que ver. Nesse caso aí de relação, eu não sei. Outro dia o senhor falou da planta comigo, ninguém pode, que não seria bom ter no jardim. Eu tinha um pequeno espaço e como era muito seco ali, nada crescia. Então plantei uma pequena muda de espada de São Jorge. E agora mesmo tomou conta de todo o espaço. Na literatura falam que essa planta é protetora espiritual. O senhor pode falar um pouco sobre ela? Estou pensando em tirar toda ela de lá. E a planta dama da noite, Cestrum nocturnum, vale a pena ter? Olha, a primeira coisa, comigo ninguém pode, e o processo de espada de São João, melhor é tirar isso para não ter contato, porque às vezes isso faz o contato ao contrário, né? É o negócio lá da França, que fizeram a linha Maginot, com o negócio, todos os canhões para fora. Eles viraram os canhões para dentro e acabaram com o negócio e invadiram a França. Tá, a mesma coisa isso aqui. Ou senão aquela história lá até do filme lá, do camarada, que ele estava limpando o jardim para tirar o coelho, que estava comendo todas as plantas que a dona plantava. Então, cercou o jardim todo e derrubou tudo, mas deixou o coelho lá dentro. Então, a mesma coisa é aqui. A pessoa leva a espada de São João, mas vira a espada contra a pessoa. Agora, outra coisa, dama da noite. Dama da noite tem um cheiro muito forte, é um perfume muito forte. Mas veja, é uma beleza para certas coisas. Eu mesmo me dou bem com a dama da noite. Mas um monte de gente tem alergia e tem uma dor de cabeça violenta. A pessoa fica lá uns minutinhos, ela sai e fica com cefaleia. Eu vi isso tudo porque na minha casa tinha dama da noite. A gente já avisava para o povo, não vai nessa área que tem dama da noite, cuidado. Porque o cheiro é muito forte, o perfume. Alguém aí conhece isso? Já viu, né? E aquilo dá mesmo, a cefaleia violenta em certas pessoas. Então é bom evitar. Essas 3 aí, é bom manter a distância. Pode explicar o significado de o dia matemático e a vida matemática? Tem algo a ver com a regularidade do cotidiano, os condicionamentos da nossa rotina habitual, os automatismos pensantes? Olha aqui, só para te chatear, está aqui, Enciclopédia da Conscienciologia, volume 3, página, só para chatear, né? 2228, dia matemático. O dia matemático é aquele no qual os grandes fatores positivos da vida confluem sincronicamente e tudo tende a dar mais certo, a partir das energias conscienciais do holo pensante da consciência luz. Isso é dia matemático. Agora, para você ter uma ideia, ele tem exatamente 5 páginas aqui com todos os detalhes, é só pegar. Nós já debatemos isso aqui, não é verdade? Agora, outra coisa para chatear, vida matemática. Está aqui, volume 7,
da enciclopédia que nós temos aqui, Vida Matemática. Esse nós ainda não debatemos não, né? Então eu vou só falar a definição. A vida matemática é a existência humana da pessoa lúcida, organizada, pouco a pouco, tecnicamente, a partir de amplo conjunto de hábitos sadios e rotinas úteis, factíveis, a fim de atender às exigências naturais da execução da programação existencial pessoal. Então, o problema é esse. Agora, ó, vida matemática, se quiser, teria que vir aqui, porque ainda não foi debatido, tá certo? Mas agora eu não falei para vocês que um dia eu daria resolver esse negócio na hora, para não ficar pedra sobre pedra, tá certo? Agora eu estou falando que, mesmo aquele que eu não trouxe, está aqui, ó. Dessa vez eu matei a charada. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu estou comemorando alguma coisa. Eu acredito até de comemorar alguma coisa, beber água, um pouco mais, né? Alguma coisa assim. Pelo seguinte, o verbete hoje é 1350. Eu fiz o 1500 hoje, de madrugada. Agora, eu vou ver se eu faço um curso, mas isso só o ano que vem, desse do 1500. Sabe o que é? Não, está certo. Obrigado. Não, o caso é isso não. O curso que eu quero fazer, talvez, é baseado nesse verbete. Ele é o seguinte: proto-estado mundial. Você está entendendo? Agora, vamos deixar vir o Vasconcelos, falar as coisas da democracia, eu faço isso o ano que vem. Você está entendendo? Que é um processo que vai envolver problema de democracia, politicologia, etc. Tal. Mas o que vocês acham? Vale a pena fazer esse curso? É um curso de um dia inteiro, né? De manhã e de tarde. Né? Agora, eu exponho o que é. E isso tem uma relação direta conosco, por causa do Bar Cognópolis. É uma coisa que eu ainda não falei. Agora, é a proto-estado mundial. Quer dizer, o proto. Você está entendendo? Proto. Proto. É aquele que começa, o início, do princípio do começo, que é justamente esse nosso bairro, né? Agora, então, é uma coisa séria. Agora, eu acho que aqui eu respondi bem o dia matemático e a vida matemática do nosso amigo, né? Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês, aqueles que não viram ainda o jornal, nem na televisão, o Barack Obama, foi eleito, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Agora, eles querem com isso, como diz o povo aí, sinalizar o futuro dele, que ele ainda não fez nada. Isso foi uma surpresa para ele, para os americanos, que ninguém esperava, porque ele não era candidato. Ele não estava na corrida do Prêmio Nobel da Paz. Agora, é uma promessa que eles estão fazendo. Agora, eu comigo, né, na mesma hora, comecei a pensar, não, trataram o cara muito mal lá na Olimpíada. Então, agora quiseram dar uma geral nele, para não ficar tão ruim nessa situação, porque tudo é nórdico, né, daquela área lá. Sei lá se eles não estão tratando atrás dos bastidores. Você entende o que é? Esse negócio não é da Suécia? O negócio da academia, onde que era? Onde que foi o processo da Olimpíada? Foi aonde? Hein? Não, escuta, mas aonde foi? Qual país? Pois é, Dinamarca. E o outro é da Suécia. Sei lá, né? Isso aqui é igualzinho, por exemplo, você vai falar alguma coisa entre o Brasil e Paraguai, aqui para nós é tudo em casa. Você vê que o jornal nosso, às vezes, tem página inteira só falando da Cidade do Leste. Quer dizer, lá, aqui os países é igualzinho a gente aqui. Aqui é o Brasil, Paraguai, a gente é tudo a mesma coisa. Você está entendendo aqui para nós? Então, veja, sei lá se eles não trataram isso aí para não deixar o cara lá, que é muito esquisito, gente. Ele não fez nada ainda, ele não é uma promessa. A gente não sabe o que é que vai dar. Agora, pelo menos vai incentivar o cara. Vamos ver se ele faz alguma coisa para trazer a paz, porque ele quer mandar mais gente para o Afeganistão. Em vez de diminuir, ele quer passar, parece que é de 450 mil, ele quer mandar 600 mil para lá. Então, vocês já viram, né? O que é que não... Em vez de melhorar, ele está piorando a situação. E ele tinha prometido que ia melhorar e tal.
Agora, outra coisa, ele já caiu também, o negócio já passaram os 6 meses que eles dão chance para ele. De modo que vão ver se esse prêmio Nobel da Paz se ajuda, né? Melhora. E vão ver se ele escuta o amparador de função lá da Casa Branca, que às vezes tem, daí funciona. O problema é ver se escuta. O anterior não escutava nada, ele só escutava o cachorro dele. Mais nada, mas amparador mesmo não escutava nada. Mas então, Alindário, como é que nós ficamos com o eustresse? Isso é uma coisa que não diz respeito a você, porque você já ultrapassou essa faixa do eustresse. Não é isso? O eustresse... Ele já ultrapassou essa faixa há muito tempo. Então, aqui na etimologia, o eu é o bom, bravo, nobre. O eustresse, aqui está como o contrário de estresse, a parte... isso não foi eu que criei, não, isso já existe. Agora, no dicionário, eu não encontrei eustresse, sei lá. Mas deve existir. É aqui os seus dicionários, eu já falei que ele é pequenininho. É do Wise aqui. Você tem que usar, no mínimo, na minha técnica, 50 dicionários. Né? Eu sei que é difícil colocar aqui tudo isso aí. É que não... Quantos gigabytes você tem aí para ver se eu não procurei no Google ainda. Esse aguenta a lexicologia nossa. Agora, surmenagem eu já vi o que é. Fadiga, é esgotamento nervoso, estafa. Isso. É do francês, né? Quer dizer que você já percorreu aí a condição toda. Agora, a distensão, ausência de tensão, tudo bem, mas isso é muito usado. A distensão é uma coisa séria, a distensão sadia, né? Isso é que é importante. É distender a vida da pessoa, acabar com a tensão. Às vezes a pessoa está esticada, agora tem que ser igual essa corrente aqui, ó. Olha essa corrente como é que é bamba. Viu? Ela é bem o jeito. E outra coisa, tudo envolvido, uma pessoa com a outra, etc., em paz. E outra coisa, você já notar que ela é branca? Agora, é a pomba da paz. Essa corrente é bem a metáfora da realidade. Eu queria que você desse uma geral na paradoxologia, vamos ver. Paradoxologia. Vamos ver aqui. O paradoxo existente do estresse positivo da crise de crescimento. Quer dizer, eu aí não posso deixar de falar que a crise de crescimento traz um estresse, mas que ele se transforma com o tempo no estresse. Que ele é que vai manter, entende? E embasar a vida da pessoa no eustresse. Quer dizer, na pacificação, na calmia. Porque também, se a pessoa ficar só na calmia, na minha terra, o nome aí, na sua terra, é dolce far niente. Então o negócio todo dá para trás. Agora, é necessário que tenha uma pressãozinha, porque a maioria dos bois e das vacas só anda com o ferrão no lado, né? Aperta e ela anda. Então, vocês são ainda personalidades que andam sob pressão? Eu vou tentar... Então, isso tudo a gente tem que examinar. Eu vou tentar explicar, eu não sei se eu estiver errado, você me corrige, que esse paradoxo, porque a crise de crescimento é algo assim, não é muito bom para a pessoa, que ela tem um reboliço interno, mas isso ajuda a ela evoluir. O paradoxo é isso. Da crise de crescimento, ela é positiva, porque sem isso ela a pessoa não evolui. Apesar dos dissabores. As locomotivas só andam quando põe fogo nessa lenha. Está entendendo como é que é? Que a maioria aí é da locomotiva de fogo, é de lenha. Então... E ela causa um certo estresse na pessoa. Agora, são locomotivas, viu, Mara? Eu estou chamando locomotivas. Ela causa vamos dizer assim, um estresse na pessoa, mas ela contribui para evoluir. Então, paradoxo está aí. Paradoxo está justamente isso. Por exemplo, existe o eustresse, que é importante, e existe o estresse, que é importante. Os dois. Depende quando é que eles incidem. Eles aparecem aonde? Quando? Em que momento evolutivo da pessoa? Tem gente que eu olho para ela e falo assim, você está precisando de estresse. Tem outro que eu falo assim, você tem que pensar um pouco e começar a fazer uma reflexão mais profunda, parar. A pessoa chega lá. Isso aí não dá, né? Agora, o estresse também é aquela que está de slow motion.
Você está entendendo? Tem aquela pessoa que não faz nada. Entende? Isso aí é um perigo, né? São coisas, você vê que na vida humana é assim, todo mundo está na beira do abismo. Rival da pessoa. Você escorregou, tretou, relou, não é assim que a gente fala lá? Tretou, relou, a pessoa cai no abismo. A pessoa pode estar na rede numa boa com estresse. É. Pois é. Professor. O processo é esse. Professor. Agora, eu aqui, por exemplo, eu às vezes acalmo vocês. A maioria do tempo eu sou obrigado a estar espinafrando ou dando uma sacudidela. Mas fala. Na página 52, Sim. Crescendologia, tem o crescendo, polinômio, euforim, primener, cipriene, extrapolacionismo. Sim. Seria tirar proveito do euforim até o extrapolacionismo? Esse é o caminho que eu já falei aqui muitas vezes. Como é que Através da euforia positiva, você pode prolongar essa situação e chegar na primavera, a primavera. Agora, a primavera energética, você mantém aquilo. Agora, com o passar do tempo, você é capaz de fazer isso repetir. Por quê? Os amparadores vão ajudar você mais. Ajudando, você entra no Cipriene, que é esse ciclo de primaveras. Agora, chega num ponto que você, então, se habilita a receber, vamos dizer assim, uma extrapolação da sua condição evolutiva mais à frente, para você ver o que vai ser o próximo passo, o que você tem que atingir. Então, esse é o caminho natural dessas condições. O que eu acho engraçado é que as religiões, o povo que já estudou muito essas coisas, inclusive a parapsicologia, nunca estudou isso. Esse povo, ninguém nunca viu essas coisas, como é que são. E isso acontece nas melhores famílias, independente de religião, independente da pessoa estudar o parapsiquismo, porque todo mundo é sensitivo. Entende? Há, às vezes, certas circunstâncias que tudo isso aqui ocorre com a pessoa e ela nem percebe. E tem alguma relação, por exemplo, de uma euforim ou até mesmo uma primener e ela está vindo antecedendo alguma crise, alguma questão assim? Porque eu percebo Não, às muito vezes isso. pode ser que a pessoa esteja recebendo uma profilaxia. Ela está sendo fortalecida para aguentar o tranco que vem na frente. Às vezes ocorre isso, principalmente, eu já vi muitos casos, é uma coisa comum, quando vai dessomar uma pessoa muito querida ou da intimidade daquela pessoa. Entende? Então ela é fortalecida antes. Agora veja, quando ela está sob esse estressamento, ela não percebe isso. Agora, às vezes, até na última hora isso ocorre. Olha o caso com você. Aquele caso dela foi bem típico, né? Até na última hora. Quer dizer, foi uma simulcognição, né? Até na simulcognição, quer dizer, no momento do processo, as coisas acontecem. E aí seria para fortalecê-la. Mas aí é uma questão, é anímica ou é uma influência de Não, amparador? sempre tem processo parapsíquico, não é só anímico, não. O anímico é a reação da pessoa perante o parapsiquismo. Está entendendo? Sim. Mas é o parapsiquismo que desencadeia a fenomenologia aí. Entende? O evento ocorre devido a outra consciência externa. Sempre tem. Isso é inevitável. Agora eu queria fazer uma outra questão, sobre o eu-estresse inversivo. Um mata-burro da Invex que a gente vê é justamente a precipitação, a impulsividade. E Por isso que é que nós fizemos, em primeiro lugar, qual foi o primeiro laboratório? a imobilidade. Mobilidade física e vídeo. Foi por causa disso, por causa da meninada. E aí, aqui, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse estresse inversivo. Quais são as condições da Invex que ela vai ajudar? Não, o problema todo é o seguinte, o jovem, ele tem toda a razão de gostar de filme de ação, de movimento, de esporte, você está entendendo? De ações físicas, da psicomotricidade. Isso faz parte porque, às vezes, ele tem que gastar energia. Mas o pior não é isso. É que ele já vem desde a infância gastando energia. Você põe uma criança aqui na memória, você vê que tem uma criança, porque ela aparece, ela pula, ela grita, ela fala mais alto, aquilo ela é espontânea.
Tem que gastar aqui. Uma das coisas que toda criança pula é pular e fazer isso, assim, ó. Observa. Vocês não fazem isso há muito tempo. Vocês já esqueceram essa condição. Entendeu? Mas a criança faz. Então, você veja, isso é a ânsia, a ansiedade, a tendência de aplicar a energia que está lá. Está pulando pelos poros, está entendendo? Está saindo. Então, isso faz parte do serviço. Então, nessa questão, o jovem é assim. Então, ele tem que saber que ele tem que amadurecer. Principalmente chegando à adolescência, lá, num certo nível, ele tem que começar a ter um pouco mais de reflexão para ponderar as coisas. Muitas pessoas nunca vão sair disso, vão ser eternas crianças. São aquelas pessoas que não pensam antes de falar. Está entendendo? Então, o processo da INVEX é um caminho de maturidade que a pessoa tem, mais rápido, e essa maturidade é feita pelo domínio das energias. Porque se não dominar essas energias, o processo não adianta. Então, tem relação com a precocidade, né? Tem relação com a reflexão. Você veja, o que dá mais trabalho na escola, principalmente nos primeiros anos, é atender a meninada, tudo com hiperatividade e outras coisas mais nesse sentido. Sim. E outra coisa, meninas e meninos, tudo, o gênero aí é secundário, os dois funcionam. E às vezes aquilo estressa todo mundo. Se a mãe, por exemplo, já é um pouco estressada e não conseguiu melhorar, ela vai passando para a geração nova, para o filho dela, a filha dela, tudo isso. E cria problema. Essa semana mesmo eu vi um caso. E chegaram para a psicóloga, a mulher chegou, toda imponente por cima, e não quis trazer a filha, que ficou lá fora. E queria ficar junto com a filha para ser atendida pela psicóloga. A psicóloga falou, não atendo. Ela saiu de pé duro e foi embora. E foi reclamar para a outra assistente que estava lá, assistente social da escola. Você está entendendo? Isso aconteceu agora, ontem, anteontem. Eu fico pensando assim, hoje em dia as gerações não estão muito mais agitadas do que há uns anos lógico, atrás? mas isso é porque, pelo cálculo que eles fizeram lá para a década de 50, 60, o aumento era de 95 mil estímulos a mais diários que as pessoas recebem. Por isso que eu mesmo escrevi, um menino de 10 anos hoje sabe tanto quanto o Galileu Galilei na época dele. Entendeu? Sabe aquilo que é o prioritário, aquilo que interessa na vida, ele já sabe aquilo. Então isso aí é seríssimo para a gente pensar. Parece que tem gente aí lá, os cariocas. Aí, vem cá, você ainda é carioca ainda? Ele veio só porque o Rio ganhou. Por isso que ele apareceu. Ele veio aqui para exibir. Eu sou carioca. Fala a verdade, hein? Fala a verdade. Olha lá isso. Né? A gente está vendo essa invasão aqui, né? Preciso falar, invasão dos pés vermelhos. Não, às vezes. Agora, o cara está bem, hein? A aura dele está boa, a gente está vendo o jeitão. E outra coisa, cortou o cabelo antes de vir, quer dizer, teve no beauty parlor, né? Antes de aparecer, negócio sério. Mas, gente, estresse, então, como é que nós ficamos? Quem é que está com o... Você pode falar. Aqui na página 51, no final da página, teoriologia, qual a relação aí das teorias da metodologia científica que você fez com o estresse? As teorias da metodologia científica, o processo todo é o seguinte, na metodologia científica, eles pedem para a pessoa não ter influência sobre o seu objeto de pesquisa. Então, a primeira coisa que tem, não pode ter estresse. Agora, para fazer uma pesquisa, uma pessoa que estiver estressada, a pesquisa já foi para o beleléu, vai entrar água, tem goteira, há um processo de alteração nisso aí. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, em relação ao pesquisador, né? Ao estresse do pesquisador. E, consequentemente, a própria pesquisa, a investigação que ele faz. Entende? É necessário que a harmonia comece por quem desencadeia a pesquisa, porque senão há um desequilíbrio final. Cada influência, né? Tudo a gente influi.
Então é muito sério. Agora, o que eu estou falando aqui, metodologia científica, eu estou pondo também a nossa. Porque isso aí influi na gente. Independente de você participar do processo, você sabendo como nós explicamos, até é melhor para você entender essa condição. Entende? Porque você já sabe que você vai influir naquilo. Então, o teor, o timbre, o modo de falar para você expor. Você está fazendo, por exemplo, vamos supor, uma pesquisa, uma investigação aí de cunho popular, aí, um levantamento, né? Uma enquete, por exemplo. Se você, conforme o nível de você falar e o timbre que você usa, você já vai influir na pessoa que está, o interlocutor. Então, isso aí é um senhor problema. E nós temos que ter noção dessa realidade. Até pensando aí na autopesquisa também, né? Se a pessoa não tiver... Não, a autopesquisa é essa, se a pessoa não tiver tranquilidade, por isso que eu falo. Hoje nós já temos até uma técnica de 5 horas de reflexão, né? Essa aí não tem jeito. Ou a pessoa quebra a cara, ou quebra o pescoço, ou dá alguma coisa, mas ela é obrigada a dar um jeito. Agora, essa de 5 horas é para quem já passou pela imobilidade física, porque senão ela vai só xingar a gente, e não adianta. Só pensar negativo e começa a falar, aquele careca, miserável, tal, como é que é? Você sabe que eu sempre falo isso, que tem uma pessoa que fez isso aqui. Ela chegou e eu falei com ela, olha, o seu caso, pelo que eu vejo, o seu modo, suas coisas, seria bom você ir num laboratório que nós já temos aqui, que é imobilidade física veja. Mas veja, você vai ficar lá, se no primeiro dia você não der conta, você insiste que numa semana você vai dar conta. Agora ele chegou, no terceiro dia, ele saiu mais cedo me xingando. Aquele careca miserável, está me dando trabalho demais. Você está entendendo? Agora veja, depois, com o passar do tempo, ele conseguiu superar a situação. O homem tinha 38 anos, branco, alto, cheio de vida, sabe? Não era assim, não tinha excesso de nada, mas bem constituído, uma boa constituição física, tudo. Mas agora que ele mesmo confessou para mim, Valdo, eu tive que te xingar, não dava. Mas ele só falou isso depois que ele superou, aí ele fez as pazes comigo, porque ficou danado a vida. Então, o laboratório tem disso. A nossa amiga aí, que cuidava do laboratório no início, eu falava com ela, vai devagar, não brigue com ninguém. Você sabe o que eu estou falando? Ivanilda, não brigue, vai devagar, calma, vai devagar. Atende tudo com amor e carinho, fraternalmente. Que laboratório não tem nada. A pessoa chega lá, não tem nada, não faz barulho, só faz barulho se ligar o ar-condicionado. Não faz nada. Então, chega lá e fica, é só ela, consigo mesma, não é fácil. E seja qual for o laboratório, é um desafio, né? Tem jeito. Mas olha, quem mais é você? O senhor podia explicar melhor o princípio do bem-estar? O princípio do bem-estar é o seguinte, o que é o bem-estar para mim pode ser diferente para a Marina, pode ser diferente para o Max, porque tudo depende, pode ser para o Adélio, então vai ser totalmente diferente, entendendo? Devido às próprias influências aí, a situação. Então, veja, existe aí esse princípio do bem-estar. Quase sempre o bem-estar aparece se foram satisfeitas as deficiências ou carências naquele momento evolutivo. Tem pessoa que às vezes isso é um processo social, é um processo afetivo, o outro é um problema econômico financeiro, o outro é um problema de emprego. Atualmente, por exemplo, uma das coisas mais sérias internacionais que tem é o subemprego e o desemprego. Isso aí cria um dos estressamentos mais sérios que existe, porque a pessoa quer trabalhar para ela poder sobreviver, para ela comprar as coisas que ela vê na vitrine, e ela não tem chance disso. Então, isso aí é uma falta de bem-estar absoluta, né? Que precisa de dar um jeito, ver o que é que vai fazer. Então, esse princípio é baseado nisso. Como é que é? Como é que é o princípio do bem-estar que você aplica a você? Isso é uma boa pergunta para ser respondida. De qualquer um aqui. É bom ver. Outra coisa, você sabe quem é que tem um princípio de bem-estar mais avançado. É aquela pessoa que tem bom humor.
ela já levanta com o pé direito, né, como diz o povo. Ela não se avexa, ela não se aperta, ela está sempre, sabe, tirar e saltar de banda naquilo que precisa. Então, isso é o princípio que a pessoa usa, no caso dela. Agora, Rosa, o que você quer falar? No início da tertúlia, o senhor brincou com Arlindo que ele já tinha passado a fase do eustresse. O que é a fase após o estresse? É o serenismo? Após o estresse. Seria o serenismo, mas no caso nosso aqui, a gente teria que estudar a dispersidade. A dispersidade já começa, né? Porque a dispersidade, ela deslancha, é a hora que passou o gargalo, né? O básico mesmo, prático, oficial. Então, o problema é esse. Então, na verdade, o estresse é um estresse, é uma força que você tem que manter contra o estresse. Até um certo ponto. Depende é um tipo do de que estresse, é, mas menor. né? É um estresse menor, né? É. Agora, cada pessoa varia também dentro vamos dizer, daquele período existencial que ela está desenvolvendo. Isso aí depende do que ela faz, a idade, a faixa etária, né? O processo, por exemplo, no caso nosso aqui, da pessoa que está conseguindo fazer ou executar a sua proex. Isso também é importante. A pessoa tem uma conquista, ela se sente bem. Isso aumenta a autoconfiança, a autoestima, etc. Então, na dispersidade, então, o fato de estar conseguindo não sofrer com assédio, ele já é uma fase pós-estresse. Você não precisa também, não fica mais estressado com isso. Mas agora eu só vejo que essas coisas ocorrem mesmo com desassédio, né? É o processo da dispersidade. Eu acho difícil. Agora, o que é duro a gente pensar nisso é o seguinte, que assédio só existe com o autoassédio da pessoa. Então, o desassediado permanente, total, ele não é desassediado por causa de você, ou por causa de mim, ou por causa do Arlindo. Por causa dele é por causa mesmo, dele. Né? A razão é dele. Então, veja, a dispersidade é um processo totalmente egóico. Você entende o que eu quero dizer? Isso é que é até paradoxal uma situação dessa, mas é a saída. Você entende a dúvida situação? Não é lógico isso? Faz sentido. Então, o problema nosso do estresse, antes de mais nada, é o problema do desassédio. Se uma pessoa pensar mais em desassédio, a situação melhora. Agora, eu estava olhando hoje o livro de vocês lá, que eles vão me dar depois um volume. É impressionante aquilo. Agora, tem um monte de verbete lá no meio, uma opção de coisa de 700, tem até dos 200, a teática lá. Tem tudo lá dentro. Está muito sério, eu estive olhando hoje. Agora, aquilo, eu vou te contar, é uma marretada na cabeça, né, de quem chega aí. Vocês têm que ir com calma. Tem que ir com calma. Outra coisa, em paz. Seria bom colocar pomba da paz, lenço branco, uma opção de coisa quando o povo chega na conta. Para dizer, olha, ninguém aqui tem inimigos. Nós não mantemos desafetos. Tem que explicar isso. Aqui é uma casa de paz. Que o negócio está... Lá vou te contar. Pegaram todo o meu almoxarifado de alavancas e colocar junto. Está muito bem feito. Eu olhei os casos todos aí, entende? A sequência, o entrosamento, ela que levou lá. Então, massa. Valdo, estava vendo aqui que a definição mais de estresse é estresse positivo. O estresse positivo seria como na definição, anti-estresse é um estresse positivo? Agora deve ser, né? Não sei. O antiestressante é perfeito para mostrar o que é isso. Foi o que eu escrevi. Estado íntimo antiestressante. Mas eu acho eutímico. Você sabe, tem a eutimia aí. Tem aí, nós já debatemos isso aqui há muito tempo. Aí que ela estava falando lá até o serenão. Será que o serenão, provavelmente, eu não sei, ele só tem um estresse positivo? Só. Para mim, já começa isso que eu estava falando, com o desperto. Então, o evoluciólogo já tem, esse povo todo. Agora, veja,
Se eles não tivessem, não teria comunex harmônica, harmonizada, equilibrada, eutímica, entende? Uma que fosse homeostática. É a reunião dessas consciências que mantém aquele clima, aquele óleo pensando, que é o processo da dimensão ou da comunex evoluída. Então, não tem jeito. Outra coisa, se você pegar uma pessoa que seja muito crosta a crosta e levar num lugar igual, eu já expliquei isso aqui, levar na interlúdio, ela não se sente bem lá. Primeira coisa, ela vai ficar amuada e vai se encolher. Ela encroa. Você sabe o que é uma pessoa? Uma personalidade que encruou. Ela perde a vitalidade. Ela mesma se mata. Você está entendendo? Ela vai diminuindo a si mesma. Você já citou casos aqui que você levou uma pessoa para uma comunidade. Pois é, então, pior é isso. E ela não pior é isso. E outra coisa, eu levei para o lugar que essa pessoa esteve antes. Eu levei para a procedência dela. Mas ela não estava preparada. Agora, eu e o Talmal pensamos que ela estivesse. O Talmal também reconheceu, não deu. Agora, o problema é que ela estava doente, né? Já havia muitos anos, e a gente levou de propósito a ver se dava entendeu? Uma reação, e nada. Aí eu vi, o fim vai ser triste. Quer dizer, seu fim vai ser triste, né? Aquele negócio que eu falo. No caso ali eu vi direitinho. E acabou no que acabou, foi uma verdadeira tragédia, coitada, não teve jeito. Eu tinha falado antes aqui na crise de crescimento. A crise de crescimento, ela pode gerar um estresse positivo e também negativo pela lógica. Pode, mas agora sempre é crise. Né? O ideal seria que a gente vivesse sem crise. Mas nesse nível evolutivo nosso, isso é uma bênção. Nós precisamos da crise. Mas a crise identifica que ela precisa evoluir também. O problema todo é o domínio da crise. Chega um certo ponto que toda crise que existe foi você que provocou autoconscientemente. Então, nós sofremos com as crises porque nós ainda não sabemos gerar as crises construtivas. Mas ela faz a gente identificar os erros. E isso que é... Não é isso, você já sabe qual é o seu fôlego, as suas limitações, os seus condicionamentos, o que você prefere, as suas predileções, suas tendências, seus caprichos. E você vai fazer força para superar tudo isso. Vocês já notaram pelas perguntas como é que a gente vê os caprichos da pessoa, como é que são interessantes aqui? Nós estamos aí examinando um verdadeiro consensograma com essas perguntas. Hoje mesmo estamos aqui, várias. Você vê as personalidades diferentes, as nuances, você está entendendo, da pessoa, aquele detalhe que a gente não viu, a sutileza da complexidade dela, daquela consciência poliédrica. Quer dizer, é uma faceta específica. A compreensão, ela é infindável. Qualquer coisa, que eu já falei uma vez, eu posso fazer pergunta aqui de qualquer coisa, que sempre tem mais o que saber. Sempre tem, porque o conhecimento, a cognição, tudo indica é infinita. Ela não tem limitação. A limitação existe para a nossa ignorância. A ignorância, ela limita o conhecimento. É aí que é o X. Mas, a rigor, a cognição, a gente não sabe. Para mim, a consciência dele ainda está estudando e tem muita aspiração de aprender mais coisas, que ela ainda não sabe. Isso aí, para mim, do jeito que a gente vê, tem certas coisas que são mesmo infinitas, eternas. Para mim, é uma situação absoluta, não tem outra saída. Vida, tudo indica que caminha mesmo, não tem jeito. Você é imatável e imorrível, então te aguenta. Você vai ter que aguentar o arguinho para sempre. Então, como é que fica? Primeira coisa, você fazer as pazes consigo mesmo. Então, nada de autocorrupção. Na hora que a pessoa está fazendo a autocorrupção, como diz lá o meu amigo, Valdo, a hora que eu estou fazendo a autocorrupção, eu estou assediando o meu alter ego. Esse é o cara. Ele dividiu a personalidade dele com o alter ego, então ele está combatendo. Em parte eu falei assim, você tem toda a razão. Então veja,
Quando você fala uma coisa dessa, você é duplamente ignorante. Ser ignorante para você e para o seu alter ego, simultaneamente. Agora, veja, tudo baseado em quê? Você quis. Seu egoísmo é tão grande que você dispensou o heteroassédio. Então, fez o autoassédio e o heteroassédio simultaneamente. Entendeu? Aí o cara entendeu o que eu quis dizer. Disse, bola, mas assim eu perdi o caminho de casa hoje. Eu falei assim, é uma boa. Pensa bem o que eu estou falando. Mas veja, uma pessoa dessa, outra coisa, a Shirma Kirene, até um certo ponto, foi o que ela estava fazendo lá no livro As Bobagens dela, porque ela não era do ramo. Então ela começava a conversar com o alter ego dela, aquela situação toda, e achando que era o máximo. Então, morri de rir, 200 barrigadas de riso para ela. Professor. Sim. Acho que Posso você ir lá, Dulce? O senhor podia aprofundar um pouco mais essa relação estresse e o estresse positivo? Para mim não está muito claro. Não, o caso todo é o seguinte, o estresse positivo, ele, até um certo ponto, é um tipo de eustresse. Você está entendendo? Agora, o eustresse, a rigor, seria o anti-estresse negativo. Quer dizer, ele é contra o estresse negativo. Entende? Agora, quando você tem noção do que se passa com você, isso tudo vira semântica, é secundário. O processo é a reação que você tem com as coisas. Primeira coisa, uma pessoa, quando ela consegue dominar a si mesma e um pouco mais os seus processos de heteroassédio, aquilo que acontece contra ela, o que acontece? Ela fica muito mais tranquila em todos os momentos, à frente ou encarando qualquer problema, qualquer questão. Então, a situação muda. Uma outra coisa, que é uma vantagem enorme, você já está preparada para toda surpresa, seja negativa, positiva ou não. A surpreendência, o universo da surpreendência diminui. Então, isso é uma bênção para a pessoa raciocinar mais. A autopensalização dela adquire um nível de qualificação maior. Por quê? Aquelas lacunas e fissuras que ela tinha com a surpreendência, o impacto de uma coisa, de uma surpresa desagradável, aquilo tudo já acabou. Então, é o que eu falo aí para o Loche. Ele fala, vem cá, o vulcão, vamos embora, o negócio assim, qual a cor da lava? Você está entendendo? Aí é que é o X, é o caso do avião. Pois é. Né? Valdo, já vão para 60 minutos que nós estamos rodando, esse avião vai cair quando? Assim, calma, se tiver que cair, vai ser na hora certa, calma. Valdo, estresse em si quer dizer resposta, é uma resposta a um estímulo. O estresse em si é uma resposta a um estímulo. Inclusive, a pessoa que trouxe essa pesquisa, que é o Hans Selye, ele desdramatiza isso, ele põe o estresse como um tema neutro, depende da resposta que você der. Depende da resposta. Agora, então, o estresse também é a mesma coisa, mas agora, para classificar a coisa bem tranquila, é o seguinte, o estresse, de modo geral, eles carregam mais na parte negativa, o eustresse é na parte harmonizada, equilibrada. Isso de modo geral, mas tudo depende. Porque nós temos o hábito de associar essa palavra a uma coisa de agitação, e não é isso. Nem sempre só a resposta ao estímulo. Resposta, pode ser 1000 tipos de resposta. Geralmente, vamos dizer, no caso aí, fisiológica, do próprio soma, as coisas. Agora veja, isso que o povo fala, por exemplo, da somatização, tem relação com o processo de estresse, total. Essa somatização que eles falam. Esse problema que eles falam da psicossomática, tem relação. Esse problema que os médicos gostam de usar, a gíria médica, sobre o pitiatismo, também tem relação total com isso aí. Deu um piti, é o pitiatismo, deu piti. Agora, os americanos não colocariam também isso, não, 5 minutes, a pessoa passou. He's living the 5 minutes. Quer dizer, o 5 minutes é um negócio sério. Agora, vocês olham que esses episódios desse seriado dos americanos, todos eles, aqueles próprios personagens têm os processos de estressamento deles. Então,
todos eles, é cada vida pior do que qualquer um de nós aqui. O pai geralmente já matou, o outro bebeu demais, a mulher suicidou, não sei o que é que houve, mas muito pior do que a maioria do povo aqui. Porque eles têm que usar sempre os mesmos personagens, eles não querem ampliar a elencologia. Isso é um erro. Quando uma história enigmática, seja policial ou seja o que for, policial, assim, etc. Tal, se ela tem poucos personagens, você já sabe tudo quem é que matou. E só pode ser aqueles que estão apresentando ali. A maioria tem que mostrar a personalidade, mostrar a ficha. Então, isso é mal feito. Todo filme que tem enigma, com poucas personagens, não presta. Você já começa a ver isso. Ninguém fala isso. Eu estou falando pela observação natural, mas é o óbvio. Porque você vê qualquer um que estiver ali, que fez alguma coisa escondida, é um daqueles. Como são poucos, não tem jeito. Então, a vida, nós temos que observar isso tudo desse jeito. Professor, aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a surpreendência. Quando você falou assim, você está, as pessoas, não está preparado para isso. Elas são vítimas da surpreendência ou já dominam a surpreendência. Então, quando a pessoa domina, mesmo aquelas pessoas que querem fazer surpresa, não faz mais surpresa para a pessoa. Ela já superou o processo da surpreendência. Então, o impacto é reduzido. E você sabe, o processo do impacto é que cria a reação do corpo que dá o estresse. Tudo é um processo impactante ou não. Então, o caso nosso, por exemplo, com o laboratório da imobilidade física rígido, é diminuir o estresse, é diminuir o impacto, é diminuir a surpresa, é diminuir o que é desagradável, inesperado, aquilo que é inopinadamente, aquilo que surpreendeu, aquilo que apareceu na hora que não foi chamado. Então, surpresa desagradável não vale a pena. Professor, como uma coisa que vocês devem olhar bem na vida é o seguinte: nunca procure assustar os outros. Chegar e falar, pum! Isso não é nada bom. Professor, tem gente que morre, dá um infarto aí só por causa da coisinha dessa. Qual o modus operandi de não... Por exemplo, eu tenho assim, um humor bem assim, estável, né? Mas de vez em quando eu sou pega de surpresa, não que eu fique com mau humor, mas me traz algum abalo no organismo, orgânico, digamos assim. E eu gostaria de me preparar para não Agora, ser surpreendida. observa que a maioria desses casos são processos emocionais. É um problema psicológico, consciencial, que alguma coisa que veio contra o seu pelo, a contrapelo, que você estava tranquila com aquilo. Então, aquilo veio derrubar a sua priorismose. Isso é que é um negócio sério. O problema é a priorismose. Aquilo que você já tinha consolidado lá dentro, com calma. Isso é um senhor problema. E pode ter assédio também, né? Principalmente quando se está bastante geralmente, né? Se a pessoa ainda tem processo de impacto sério, que ela sofre com aquilo, devido a um momento, quase sempre, mais de 90% tem a consciência externa. Tem alguém ali que está pondo fogo no buziles, no ponto de menor resistência. Entende? E sempre comigo é a saúde, porque como não consegue me tirar do sério, digamos assim, me abalar o humor, afeta a saúde. Não, mas aí já é. O que você está falando é a mesma coisa. Já eu sei, psicossomático, eu sei. Mas não adianta nada. Aí é uma questão semântica, você está usando um nome para caracterizar o mesmo fenômeno. Os dois são a mesma coisa, são iguais. Então, observa bem essa condição. Você sabe, o livro que eu estava lendo aqui, esse livro que eu estou lendo do homem aqui, que escreve muito bem, ele estava falando aqui hoje sobre um processo interessante sobre o processo da priorismose. É lógico, ele não sabe o que é isso, isso aqui é a gente que criou, eu que falo mais nessas coisas e tal.
Mas ele fala o seguinte assim: não é difícil acreditar nisso, pois Gobineau não tinha espírito de naturalista. Ele estudou história natural por um impulso primário, não por amor às ciências. Nele, a história natural sempre esteve a serviço de uma ideia fixa e egoísta. Sempre existiu para apoiar uma obsessão. Isso é a priorismose, bem claro. Agora, esse Gobineau é dos tais personagens que eu quero fazer um verbete que eu vou colocá-lo como exemplo negativo. Ele era do racismo. Ele era um francês que era apaixonado pelos teutônicos, quer dizer, pelos germanos, aí, os alemães. Entende? E ele escreveu um livro sobre isso, explicando. O Hitler usou, os nazistas todos usaram o Gobineau. Ele era um diplomata, escritor. Entende? Mas uma droga, esse cara. Agora, a pessoa fala bem sério. Agora, o melhor da história. Existe em alemão uma palavra terrível para a gente falar, que é o Gesinnungsstörung. Entende? O negócio, olha, só para vocês terem uma ideia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 letras. Você está entendendo? Agora, o que significa isso? Ela quer significar mais do que o Weltanschauung, você está entendendo? É o processo da forma superior de apego a convicções, que é justamente a priorismose, você está entendendo? Agora veja, eu traduzi isso tudo para a priorismose está tudo muito melhor. É o apego infinito da pessoa às convicções. Você entende? Então observa bem, você tem uma convicção, você está apegado a ela. Na hora que vem uma coisa, aquilo vem no contrapelo, contrafluxo, vai contra você. Aí é impacto. Aí você aguenta aquilo, engole firme, mas acaba, o coração dispara, ou dá alguma coisa no nervo vegetativo, esfria as mãos. Você está entendendo? Agora, esse aqui é o pior que tem, que é a forma superior de apego às convicções da pessoa, que é essa expressão, o Gesinnungsstörung. O negócio não é fácil. Essa é uma palavra das palavras difíceis, grandona do alemão. Educação do procedimento dessa pessoa em relação a todas as suas convicções. É como tudo, trabalhar os ritos, os tabus. Não é isso. Também. Aqui, o estudo, por exemplo, do consensograma é justamente o estudo disso. Você tem que desconstruir aquilo que você conserva como um granito na sua cabeça. Em vez de ter massa mole, cinzenta, boa, você está entendendo? Pelo menos uma massa assim, palpável, você tem um granito. Esse granito dentro da caixa craniana é que tem que ser cortado. É a desconstrução é do granito. A rigidez, né? Então... o meu irmão sempre falava, não adianta falar com ela. Ela tem granito atrás da testa. Não resolve. E em Minas Gerais eles usavam muito essa expressão. Então veja, a pessoa que tem o cérebro empedrado é a priorismose. Professor, há alguma relação entre a pessoa ser rígida e o bom humor? Ou o mau humor? Bom humor? Sempre tem. Então a pessoa bem-humorada tem que ser mais flexível. A pessoa só tem bom humor se ela é rígida. Ela só tem bom humor se está dentro do universo da rigidez dela. Se saiu, ela fica sarcástica. Observa. Observa quem você conhece. Sim. Sempre é bom, quando a gente falar, vocês pensarem em alguém que você conhece, que você esteja estudando, porque todo mundo aqui é cobaia. Sim. Então, vamos examinar por aí. Tá certo? Agora aqui. Estou escrevendo minha dissertação de mestrado e tentando organizar minha vida profissional de maneira embasada e concreta. Muito bem. Como posso buscar o eustresse diante de condições que exercem pressões de vidas de certeza profissional do futuro? Não, a primeira coisa, termine o seu mestrado. Mestrado é guerra de nervo, de modo que você deve ir para lá, encontrar com o seu povo, abençoando todo mundo antes, etc., alivia com calma, porque pode esperar. Quem está defendendo mestrado ou doutorado está na guerra de nervo, porque
A academia atual nada mais é do que uma guerra de nervos, mais nada. Em qualquer lugar, isso é sem exceção. Perdoa o mau jeito aí de quem esteja passando por isso, mas não tem jeito. É bom a gente clarear isso para a pessoa ter uma certa tranquilidade. Outra coisa, muita gente alcança o mestrado, alcança o doutorado e fica com a consequência daquilo, a sequela da guerra de nervos. Tem muita gente que aparece o trauma pós-traumático, né? A condição, a síndrome pós-traumático. Tem um monte deles. É estresse pós-traumático. Tem um filho de 2 anos e gostaria de saber se há alguma técnica semelhante à mobilidade física vista para essa faixa etária. E deve ser uma fera. O menino deve ser uma fera, hein? Uma pessoa começar a pensar assim. E outra coisa, é um homem. É um pai que está falando, não é mãe não, hein? Agora veja, a mãe é uma pessoa que não consegue parar quieta. Então está tudo certo. Sempre mexendo a perna, pé ou a mão. E vejo que meu filho começa a adotar alguma dessas manias. Não, isso aí é problema que é hereditário, é genético e é neurológico. Tento pegá-lo no colo, conversar ou mostrar coisas que prendam sua atenção, mas isso não dura muito. Como devo proceder diante desse cenário? O mais depressa é levá-lo a um psicólogo para começar o tratamento da hiperatividade. Se ele está com 2 anos, é o período melhor para começar a trabalhar a criança. É entre os 2 e os 7. Se não houve tratamento nesse período, a pessoa vai ser um adulto deslocado, como eu chamo. Isso aí não tem jeito. Então é a hora de levar para o psicólogo especializado em hiperatividade. Ou, se você quiser, em déficit de atenção, etc., que é o nome que eles gostam de falar para tirar o negócio. O senhor pode explicar por que algumas pessoas têm projeção involuntária e outros só depois de muito treinamento? Pergunto isso porque uma projeção involuntária, sem saber que projeções eram possíveis, e quando me dei conta que estava fora do corpo, uma presença se fez diante de mim para me acalmar. Teria nesse fenômeno a intenção de me chamar a atenção para algo? É lógico, né? Se apareceu é para isso. No mínimo para chupar sua energia se era doente, ou se não para dar uma indicação se era um benfeitor. Agora, o problema todo é o seguinte, as pessoas, elas têm tendência para ter os fenômenos espontâneos porque elas já foram sensitivas em outras vidas mais ou menos recentes. No último milênio, por exemplo, ela foi várias vezes, mexeu com aquilo, foi iniciada, foi pitonisa, sensitiva. Então, ela tem mais predisposição do que a outra, que é casca grossa, que você joga energia de um tsunami. E a pessoa não sente nada, totalmente inabalável. E não é por ser desperta, é por ser mesmo casca grossa. Então, a pessoa tem que examinar isso aí e ver como é que faz. No seu caso, tudo indica que você ainda não teve muita experiência com as suas... seu parapsiquismo que vem das outras vidas. Começa a mexer com isso. Primeiro EV, estado vibracional. Sou de Maceió, Alagoas, tenho 30 anos, sou técnico em informática e estou cursando o 2º período de análise de sistema e tenho passado por uma fase não boa. Tenho meu negócio e às vezes tem pessoas com inveja, com jeito negativo. Por exemplo, em uma semana já perdi 2 máquinas e o movimento caiu de um jeito que eu não sei o que fazer. Outra coisa é com relação ao emprego, porque aparecem as vagas para mim e às vezes não sei por que não chego a lugar nenhum. O que posso fazer para melhorar? A primeira coisa é sentar e mexer com as suas energias, para você tranquilizar você mesmo e estar preparado para o que der e vier. Você está naquela fase que nós chamamos da recomposição. Outro nome também é do under attack, quer dizer, você está sob ataque. Precisa examinar, porque isso aí chama-se acidente de percurso. Tem que mexer nas suas energias. Se você não sabe o que é, mas eu acho que o seu nome parece que eu já conheço, você já falou algumas coisas conosco. Então, seria bom em você mexer no estado vibracional. Começa pelo estado vibracional. E outra coisa, procure dormir bem, para você acordar com boa disposição para enfrentar os problemas das vicissitudes e os percalços que apareceram. Porque isso é uma fase, você vai dominar. Agora, vamos pôr energia aí, no seu caso, para a gente dar um jeito nisso. Vamos fazer força.
A título de pesquisa, o senhor teve acesso, eu confirmo, à existência de carta de Kardec a Leon Denis, desaprovando e criticando energeticamente os 4 evangelhos em poder de Canuto Abreu e sua família? Canuto Abreu? O que o senhor pensa do escritor Herculano Pires e sua influência, que o senhor o conheceu? Olha, conheci esse povo todo aí que você falou. Kardec e Leon Denis eu conheci fora do corpo, quando eu era consciente. Agora, o Canuto, o doutor Canuto Abreu, e o professor Herculano eu conheci pessoalmente, muitas vezes, etc. Canuto, a gente almoçou junto, na casa dele, em São Paulo, aquela coisa toda, conheci as coisas todas com calma, a biblioteca dele. O homem tinha a maior biblioteca de evangelho, principalmente de Novo Testamento, que eu conheci na minha vida particular no Brasil. Era o doutor Canuto Abreu. Agora, o que se passa? Tudo indica que o Kardec realmente escreveu para o Denis, criticando e desaprovando os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos são de vomitar. É muita bobagem que tem. É o livro do Rustem, sabe? O Jean Baptiste Rustem. O rustenguismo é muita besteira que tem. Só admite isso é quem tem a priorismose, aquilo que a gente estava falando. E está com a cabeça desviada, boboca, falta raciocínio. Qualquer um que vê os 4 evangelhos vê que o tal Rustem, esse advogado, ele era piradão. Isso é muito fácil de ver. E Allan Kardec não era bobo, ele era um mestre-escola, ele era um professor, escreveu livros sobre matemática, uma opção de coisa da época. Ele era professor de curso secundário em Paris, ele não era bobo, ele viu as coisas. E o Rustem, ele deu conta. Mas agora, a turma que é apaixonada pelo Rustem tem o povo que é contra e o povo que é a favor. Estão brigando até hoje. Quer dizer, umas bobagens de criança, estão brincando de cozinhadinho, e guerra de faroeste, né, de criança. Aquelas que, entende como é que é? Criança, processo infantil. E no Brasil está cheio disso. A loucura. Os livros que são psicografados de Ramatiz podem ser levados em consideração na interpretação da conscienciologia? O livro Vida no Planeta Marte é coerente? Não, está cheio de bobagem. Eu já expliquei isso aqui. Todo mundo sabe disso. O Hercílio Mais, com a situação toda, com o passar do tempo, eles mesmos viram que tinha bobagem. E lá ele dá como se tivesse vida no planeta Marte, uma opção de coisa, muita tolice que tem. Tem vários que receberam essas coisas. Allan Kardec fala uns negócios sobre Marte, Chico fala sobre o negócio da mãe dele sobre Marte, o Hercílio Mais fala nessa questão do reumatismo. Todos os três estão falando besteira nesses livros psicografados. O que você queria falar? O que você poderia comentar, por exemplo, para enfrentar a surpreendência negativa? A docência itinerante, ela acaba com muitas surpresas, porque ela tem todas, né? Assim, agora, a coisa mais séria é aquilo, Mário, que eu falo. Um professor itinerante, a primeira coisa que ele precisa ter é confiança na assistência de função que ele está exercendo. Então, ele exerce aquela função que tem uma assistência da função extrafísica do amparador. Então, ele tem que lembrar que a hora que ele sai, por exemplo, itinerante, ele sai sozinho, ele só tem um amparador para ajudá-lo. E todo mundo quer alguma coisa dele. Todo mundo vem recorrer a essa pessoa. Então, é uma chupação, é um vampirismo, é um envolvimento impressionante. Então, a pessoa tem que estar preparada para isso. Por isso que eu falava, o professor itinerante, ele adquire uma maioridade consciencial, a hora que ele domina o processo. Evaldo, não há a priorismose que resista a uma itinerância, né? Porque ela quebra todas as suas rotinas, todas as suas convicções, se estiverem equivocadas. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa cresce demais com o processo da itinerância. Ela cresce muito com o tempo, porque ela queima etapas. Há uma intensificação do conhecimento, da assistência, do desenvolvimento parapsíquico dela. Agora, tudo isso é devido à função. Na hora que ela está falando para os outros, um local novo, que o povo está esperando, ela está ali como embaixadora dos amparadores. Então, os amparadores dão toda a força para ela. Ela é embaixatriz, se a mulher é embaixatriz, embaixadora dos amparadores ali de função. Então, ela recebe inspiração. Agora, ela tem, é isso que eu estou falando aí, comecei a falando, foi isso. Ela tem que se predispor
para a recepção, como diz o Locho, desses aportes dos amparadores. Tem que falar nos aportes aí, senão o Locho me puxa a orelha. Entende? Se chama isso, são os aportes. Agora, isso é o lógico. Outra coisa, a pessoa tem que assistir no início, na primeira, vamos dizer, excursão que ela tem, aquela expedição científica que ela vai fazer com o giro itinerante dela, ela às vezes ainda quebra a cara, que ela ainda não tem tanta experiência. Lá pela terceira, quarta vez, mesmo que seja em outros lugares, ela já dominou totalmente a performance. Então aí a performática dela melhora demais. E isso cresce mais, ela aumenta a autoconfiança, a autoestima, a segurança. Por exemplo, uma boa parte do povo que chegava para mim no início lá do Instituto, que estava até com doença física, eu falei assim, você vai fazer itinerância que você já está apto para isso. A pessoa vinha, esquecia que tinha doença, melhorava tudo. Chegava lá pela Santa, era tal. Aí nós fizemos uma espécie de competição para ver quem é que tinha feito mais experiência em cada mês. Você lembra disso? O dia que a Simone saiu na frente, ela ficou de uma euforia tal que não sabia o que falar. Ficou doida. Porque ela fez muita força, coitada. Até superar o processo não foi fácil. Foi meses e meses, lugar mais diferente. Ela chegava e falava assim, Valdo, olha para mim como é que eu estou. Aí eu ia mexer na energia dela. Tá. No início era um negócio, ela chegava toda bloqueada, mas assim, avariada. Falei assim, você tem 70 escoliações hoje. Agora, chegou um dia e falou assim, hoje você não tem mais nada. Não tem mais nada. Aí lá pela Santa ela ganhava de todo mundo, fazia mais itinerância do que todo mundo, durante uma boa temporada. E a gente viu no início, ela chegou toda como se estivesse doente, um processo de pulmão, uma opção de coisa, tudo, acabou tudo. O senhor interagiu extrafisicamente com os trabalhos de Kardec em sua época? Houve uma conexão? Acha que reencontrará com ele em futuros trabalhos conjuntos, seja no intrafísico ou no extrafísico? Você sabe, a gente encontra com todo mundo, nós nunca deixamos de encontrar com ninguém. Tem aquele negócio que o povo fala assim, dessa água não beberei, então você tem que falar, desse cara não vou ficar livre, é só pôr na cabeça. De modo que a mesma coisa é comigo, vocês não vão ficar livres de mim e nem eu de vocês tão cedo. De modo que prepare-se para isso, não tem outro jeito. A propósito do Nobel da Paz, ou como diz a dona lá, Nobel, o prêmio Nobel, ela colocou muito o negócio, fica nobre, foi Nobel, eu estava lá hoje, a dona falando Nobel. A propósito do Nobel da Paz, informa haver lido também hoje uma notícia significativa. Trata-se de documento de uma entidade chamada Pew Forum on Religion and the Public Life, segundo a qual a população islâmica já é 1,57 bilhão de pessoas, das quais 60% na Ásia, 20% no Oriente Médio e 15% na África. Será que um prêmio Nobel para um negro, presidente da maior potência mundial, não pode apontar para a busca do equilíbrio, da eliminação de tensões e conflitos? Sim, mas isso foi até falado no noticiário hoje, que em parte foi dado cada cor dele, a pele dele, foi dado, eles falaram isso lá. O Globo News, por exemplo, estava falando isso, 10h05 da manhã hoje, eu vi, peguei. Hein? Pois é, Barack Obama está ajudando. Agora veja, ele é islâmico e preto, presta atenção, juntou a fome com a vontade de comer, em matéria de etnia, ele é fora de série, é muito bom, não há dúvida que é. Agora, isso aí sobre a população islâmica também é real, a gente já sabe disso, já faz mais de ano que essas notícias já saíram, e é mais ou menos isso aí mesmo, já passou de 1,5 bilhão aí de pessoas, tudo indica a situação até agora. O senhor está com o livro na mão, gostaria de saber o nome, pois não ouvi, diga também o autor. É o livro? Só pode ser. Já passou, né? A pessoa custa vir aqui o online, né? Olha aqui, o livro, só para você ter uma ideia. Vem cá, foca aí para mim, você aí aqui. O caso é o seguinte, Victor Klemperer, LTI,
a linguagem do Terceiro Reich. O LTI significa Literis Tertius, a linguagem aí da comunicação, quer dizer, é a linguagem mesmo do Terceiro Reich, quer dizer, a linguagem nazista. Esse cara andou estudando, que ele teve lá preso, ele é judeu, e ele é um filólogo, uma cabeça, esse Klemperer. Esse livro dele aqui, para quem gosta de estudar processo da forma, de línguas, poliglotismo, vale a pena ler esse livro. Ele é impressionante, ele explica toda a origem do processo dessas expressões que os nazistas conseguiram empolgar aquele povo todo, levar todo mundo no bico. A linguagem influiu demais. E ele é quem estudou mais isso, é o que sabe mais dessas coisas. De modo que é impressionante esse cara. Eu já li alguns fatos dele aqui. Agora, aquele negócio que eu falo, que ele fala a primeira e depois fala a segunda, eu já achei mais coisa aqui. Tem uma aqui que diz o seguinte, quer ver? Tem uma 215. Na página 215, ele coloca: a maldição da nossa evolução espiritual repousa nos excessos. Esse é dos alemães. Quanto mais alto o nosso voo, maior o nosso tombo. Ele torna a falar depois sobre o destronamento da razão. Destronamento da razão do alemão. Olha só a expressão como é hoje. Ele é terrível. A animalização do ser humano e também a besta loura. Vocês raramente vão ver, todo mundo fala de loura e começa a bater, não, está falando da besta loura. Agora veja, ele repete aqui: quanto mais alto o nosso voo, maior a nossa queda. A característica essencial do movimento cultural, mais tipicamente alemão, é a ausência de limites. Eles não têm limite, há uma paixão dentro do processo, de uma hora para outra aquilo explode. Com toda a lucidez impressionante, porque eles são tudo da minúcia, olha tudo direitinho, tecnicamente falando e tal. Agora, ele estuda isso com a naturalidade danada. Agora, ele repete os dados só para mostrar a didática dele. Agora, quando repete, eu coloco, as páginas, como é que foi, para a gente saber se a continuidade do pensamento está mais ou menos lógica, entendeu? Se há um entrosamento certo. Estudo, às vezes, é importante. Professor. Sim. Aqui no... O senhor comenta muito no verbete a questão da paz, né? Então, o estresse seria aquela paz íntima? Seria você... A pacificação consciencial. Isso que é o estresse, antes de mais nada. Seria um bem-estar produtivo, então? A serenologia, ou a serenidade do serenão, é o eustressão. Tá certo? Quer dizer, uma estressão. Estressão, né? Estressão. Nesse caso, os hábitos sadios e as rotinas úteis, elas vão apoiar o estresse? A base disso. Eu falo isso aqui, né? Você deve ter visto isso aí, que eu falo isso aqui. O senhor comenta... O negócio é sério. Entende? Aqui na binomiologia, o binômio hábitos sadios, rotinas úteis. Né? Coisa séria, é o jeito, é a base de tudo. Esse binômio nós usamos muito aí nos verbetes. Então, nesse caso, a pessoa, para chegar no estresse, além de estar bem resolvida intimamente, ela pode gerar hábitos sadios, rotinas úteis, que direcionam, por exemplo, a própria itinerância, né? O próprio se candidatar para a itinerância. Uma coisa muito interessante que tem nisso, Adélio, quando a pessoa aumenta a tranquilidade, o estresse, e ela pacifica as coisas, ela não diminui o que ela faz, ela amplia. Então, agora, o que é interessante é isso, ela amplia de dois modos, na qualidade e na quantidade. Isso aí eu sempre tentei explicar para certas pessoas, mas, por exemplo, se ela está dentro do processo da crise, para você mesmo eu expliquei. Agora, o que se passa? A gente tenta, mas quando a pessoa está na crise, ela não entende isso. Isso não entra no ouvido e sai no outro. Então tem que esperar-se o dia que você pega de jeito, entende? Para ver se cai a ficha. Porque é a base da serenidade, né? A base daquilo que o serenão vai ter. Agora você veja, isso tudo é o corte da ansiedade. A ânsia, a ansiedade, o ansiosismo, a impulsividade, a precipitação, o assodamento, a pressa. Agora veja, isso aí é aquilo que eu falei.
mais de 95 mil estímulos diários que você recebe na cuca todo dia, o povo fica tudo pirado. O que tem mais é gente pirada. Agora, olha só os pirados. Vai lá no shopping center lá, das Cataratas, senta num daqueles bancos e observa o povo que passa. Às vezes, 9 entre 10 pessoas que passaram estão com alguma coisa. Você vê pelo jeitão. Tem gente falando sozinho, tem um outro que está assim, o outro que está lá, o outro que está danado, o outro está xingando a outro, o outro que dá isso, o outro que está afobado, não, está ali, e não sabe o que é que vai fazer. E outra coisa, você não fica pensando que é só gente jovem, de cabelo espetado, qualquer coisa, que não é não. Tem gente de idade, tem gente de todo tipo. É a vida moderna que é assim. Agora veja, no shopping é um lugar de tranquilidade. Lá não é para ter nada. Então ali não devia de ser assim. E por que que é? Se é uma moça, já viu. A roupa, não, mas ali tem um lugar melhor. Tem aquela do manequim que não sei como é que é. Então veja, isso é a vida moderna. Agora, Foz ainda é um lugar mais devagar. Aqui é slow motion, que é uma cidade média. E outra coisa, nós só temos um shopping mesmo para valer. Né? Entende? Quando tiver mais shopping, isso ainda vai acalmar até um certo ponto. Mas veja, há problemas nisso. Essa semana, por exemplo, lá o Medical Detective mostrou aquele negócio da Amtrak, que morreram 46 pessoas e feriram mais de 70. Que o Amtrak, esse Amtrak, que se chama Amtrak, é a locomotiva que tem nos Estados Unidos, que vai de uma costa para outra. Então, ele estava dentro do normal deles, com atraso de meia hora no trem, etc., para chegar na costa leste, quando de uma hora para outra o trem bate no negócio, descarrilha tudo e dá aquela loucura. E eles queriam explicar o que é que houve com aquilo. Agora, é impressionante a pesquisa que eles fizeram, os investigadores médicos, para saber o que é que tinha, descobriram tudo. Lá é o seguinte, tinha um canal que o cara levava aqueles negócios de levar madeira, aqueles negócios grandões, aquelas pranchonas grandes, e ele, numa hora lá que ele foi entrar, ele entrou errado. Entrou num braço da parte do rio, que não era aquela, e o pranchão dele bateu num pedaço da ponte. Na hora que bateu, ele pensou que tivesse batido no barranco. Foi embora. Agora, o que foi? A hora que ele bateu, mexeu num pilar da ponte e os trilhos ficaram tudo para um lado, só um pedaço. A hora que vem, estourou tudo. Agora os caras começaram, descobriram tudo, no meio daquela ruína toda. Eles mostram tudo por A mais B, como é que foi. Não puderam fazer nada com o cara, mas o cara era o seguinte, ele tinha radar, mas não usava, sabe? Esse que usava o barco. Então, consertaram uma opção de coisa. A tecnologia, devido a esse acidente, ela expandiu dentro do processo dos Estados Unidos. Hoje já tem leis para aquilo tudo, para não haver mais acidente igual aquele. Agora você veja, que assédio danado, né, desse povo morrer numa condição dessa. Se aquele cara não tivesse desviado um pouquinho em torno do braço do rio, não teria acontecido nada aquilo. Agora, eles mostram tudo com detalhes. Foi o melhor que eu já vi agora do Medical Detective até agora. É Amtrak. Eu não sei se alguém chegou a ver isso aí. Se chegou a ver, né? Mas é impressionante, é muito bem feito, né? É o melhor filme que o americano faz atualmente, são esses. Eles já agora andaram fazendo um até da Europa. Mostraram um agora essa semana da Europa. É coisa grande, às vezes. Outra coisa, eles colocam um político americano lá dentro, quem é que matou quem, por quê, e vão descobrindo tudo. Agora, eles examinam o pingo do I, do psicossoma. Está entendendo? Examinam tudo, não sobra nada. Agora, essa aí do Amtrak, para mim, eu acho é impressionante o estudo que eles fizeram. Professor. Impressionante. Agora, esse de Londres, lá, eu não sei se você chegou a ver um de Londres, que eles descobriram aquele negócio que existe
um problema do processo do fogo, que ele sobe conforme a situação, mas eles não tinham provado isso. Um acidente que houve em Londres, que matou um monte de gente por causa da escada rolante. O cara jogou um cigarro, pegou fogo um pedacinho. Aquilo foi infiltrando, saiu lá dentro e pegou fogo, matou uma opção de gente, paralisou tudo. Foi um negócio doido. Tem uma série que chama CSI, que é a cena do crime. E eles fazem isso, cada detalhe, cada minúcia, assim, é muito interessante. Sei, mas agora vejo o Medical Detective. Medical Detective. Esse é o melhor que tem desse negócio todo, que é tudo autêntico. Agora, você não se impressiona com o povo que aparece lá, que tem cara de tudo quanto é jeito. Tem uns que parecem Frankenstein, mas é tudo gente séria, tudo pesquisador, está cheio de cientista no meio deles. Né? O negócio é assim, mas cientista com cara de doido. Tem uns desse tamanho, outros assim, o outro que é só pescoço. Aparece a cabeça dele, mas só tem pescoço. Que negócio. Há coisas esquisitérrimas, que eles não escolhem. O elenco deles é feito na bruta, né? Aquilo que aconteceu, quem foi. Então eles não escolhem gente bonitinha para falar igual todo filme, não. O negócio é aquilo que eles chamam de cinema verdade. Eles fizeram um cinema verdade técnico, muito bem feito. Fala. Continuando ali, professor, na ciclologia, o senhor coloca o ciclo experimental, sondagem, diagnóstico, solução. Solução aplicada a todos os problemas pessoais e grupais. Isso aí seria aquele princípio de tudo tem solução? Tem, tudo tem solução. Seja de um modo ou de outro, solução sempre aparece. Agora, o problema nosso é ver se a solução é agradável ou não. Por isso que a gente tem que estudar, mas tudo tem solução. Outra coisa, existe aquele cara que sempre falava, né? Existe uma solução final, que não é dos judeus, lá do Hitler, nem nada, não. É de soma. Você tem que mudar de corpo. É uma solução para você. Todos os seus problemas acabam. Seus papagaios no fim do mês, seus problemas afetivos, seu processo de conhecimento, ou o problema de você perguntar o que é a morte, como é que você vai ver de perto, saber como é que é e tal. Então, uma opção de problema é resolvida. Agora, a questão é a pessoa conseguir ter discernimento para fazer essa sondagem, analisar, fazer o diagnóstico. A sondagem é que eu falo sobre abordagem. Eu já trouxe aqui 3 ou 4 tipos de natureza de abordagem, não já? Abordagem disso, abordagem daquilo, de propósito. Que uma das coisas mais sérias que tem não é a pesquisa em si, é o método da abordagem. Eu sempre falei isso. É para o professor, para o aluno, para quem pesquisa, quem investiga, quem se interessa por saber. O problema é a análise inicial de tudo. Isso é analiticologia, que eu chamo heuristicologia, lá, ó, do doutor, lá em cima. O processo todo é esse. É aquilo que o pessoal comenta também, que um problema bem formulado, ele é meio resolvido já. Você também... Uma pergunta bem feita ajuda demais a resposta. É outra situação que você também pode pensar. Se você fizer uma abordagem adequada na hora de analisar o problema, quer dizer, a solução está mais... Meio caminho andado. Você está entendendo? É o caminho por aí. Professor. A dúvida que ajuda. Valdo, o problema que você está falando, o problema é a abordagem. Então, você vê no eustress, a abordagem da pessoa sobre os estímulos que ela recebe é que é o mais importante. Tem gente que acha que o eustress é não aceitar tarefas, não assumir compromisso. Pega o mínimo, porque assim não tem estresse. Isso é covardia. Esse é um tipo de abordagem. Não adianta a gente tirar o corpo fora. O problema é enfrentar. Agora, não pode enfrentar a onça com vara curta. Tem que saber, tem que ter técnica. A abordagem entra aí. A pessoa vai mexer no vespeiro, ela tem que saber mexer. Não é assim. Ela tem que ter técnica. Por isso que é que eu falo, por exemplo, no processo parapsíquico, ninguém deve pôr banca se não tem competência parapsíquica para fazer qualquer coisa. Não pode enfrentar um poltergeist assim à toa. A fuga do estresse, ela não pode ser confundida com o eustresse, né? Porque muita gente foge, ela não tem o estresse porque ela está bem longe do perigo. Mas em face de qualquer estímulo, ela entra numa surpreendência negativa, com qualquer dose de... O senhor volta? Já é. Senhor, no B. No B. Aqui. Uma pessoa que sofre um trauma, que características fazem que uma desenvolva o transtorno do estresse pós-traumático e outra não?
É porque aquilo já tem antecedentes que ampliaram o prejuízo. Então, para ela, aquilo foi maior, porque já havia precedente, já havia exemplos negativos anteriores. Ela estava mais fragilizada. A situação toda é essa aí. Você tem que examinar a anamnese, fazer aí o processo da semiologia, examinar bem o passado da pessoa. Nunca você vai encontrar duas pessoas iguais. Pode ser, até gêmeos são diferentes. Então, a situação é braba. Por quê? A primeira diferença que existe é um processo de temperamento. E o temperamento é básico. Ele praticamente embasa, né? Tudo da pessoa. Começa por ali. E isso que eu estava falando, por exemplo, sobre a priorismose, aquelas ideias de preconceito, preconcebidas que a pessoa mantém de todo jeito, isso tudo é um problema de temperamento. Agora, esse temperamento foi criado por muitos tipos de formações culturais, de tudo quanto é jeito. Aquilo é uma amálgama. Todo mundo aqui, é uma amálgama, você está entendendo? De culturas. Se não é dessa vida, é do processo do passado. Então, a complexidade daquilo que eu chamo de consciência poliédrica, ela é pior aí na questão do temperamento. Por isso que eu também falo, temperamento é a última coisa que você consegue mudar. Mas qual que é o temperamento que mais favorece a pessoa ficar traumatizada? O temperamento que mais favorece é aquele que a pessoa já conquistou algumas coisas. Tudo que você falar dentro da conscienciometria ou dentro da ProEx, da Consci, qualquer coisa que tem, qualquer coisa que você for examinar sobre a personalidade, você tem que examinar qual é o nível daquela condição da pessoa sobre aquilo. Por exemplo, intelectualidade, qual é o nível da pessoa? Parapsiquismo, qual é o nível dela? Do ponto de vista da afetividade, como é que é o nível dela? A comunicabilidade, o processo da sociabilidade dela, qual é o nível que ela tem? Então, ali é que você tem que caracterizar. Então, a pessoa, por exemplo, se ela ainda é frágil na intelectualidade, é uma série de outras idades, quer dizer, de qualificações da pessoa dela, que estão no buraco, por causa do processo intelectual, que esse é básico. É onde tem um raciocínio, é onde você tem discernimento, é onde vai aparecer a lógica, é onde você pode ponderar, é onde você para fazer uma reflexão. Então, esse é seríssimo. Então, um temperamento que intelectualmente a pessoa tem muita fissura, quer dizer, ela não foi bem aquinhoada, seja nessa vida, mas quase sempre, se não for nessa vida, é porque vem de trás. Devido às ideias inatas, uma pessoa que já mereceu demais com intelectualidade, ela pode nascer e nem ir à escola, ela aprende por ela. Você observa nas biografias quantas pessoas que aprenderam a ler e escrever sozinhas, ninguém precisou de ensinar. Entende? O autodidatismo, ele é praticamente instintivo. Depois da gente ter sido tudo quanto é bicho através de milhões de anos, até chegar no Homo sapiens, como é que é? A gente aprendeu muita coisa. E ninguém esquece o que aprendeu, é bobagem. Cedo ou tarde aparece. O que esquece é apenas um tamponamento do problema do restringimento físico. Que a pessoa entra nesse corpo fole e ela tem dificuldade de expandir, ela perde a lucidez, que são os cons. Então, aqueles cons melhores que ela tem, às vezes, não se manifestam, porque ela está apenas um simulacro da realidade dela. Ela é um pedaço dela, é um fragmento dela. Entende como é que é? Agora, nesse caso, para você examinar então, tem que ver qual o nível dessa pessoa. Agora, não vai ver de cara processo de parapsiquismo em ninguém, porque aí você vai colocar todo mundo no chinelo, no buraco da sarjeta, não dá certo. Começa vendo por emoção, depois a intelectualidade, depois o processo profissional. Como é que é a pessoa do ponto de vista da vida tecnológica que ela tem? Como ela é comunicativamente falando? De que modo que é o convívio dela? Como é que ela se dá bem com isso? Professor. Isso aí é importante. Você entendeu isso, né? O nível. Agora, dentro do processo médico, a gente tem toda essa elencologia na mão. Você tem um biotério vivo de pessoas, em ânima vida. Vivo. Você está entendendo? O negócio está ali, vivo. Não tem jeito de fugir.
Isso seria também uma resposta para o aspecto da empatia? Por exemplo, eu queria empatia ela está no meio disso para ver o que a pessoa gosta, aquilo que ela sabe. Ninguém tem empatia por uma coisa que ela não teve experiência. Entende? Se ela tem, ela fica um pouco assim, embasbacada, mas aquilo passa logo, ela recebe um esbregue e ela recua. Se ela tem simpatia, ou empatia, ou uma tendência a alguma coisa, é porque ela tem experiência daquilo anterior. Muito sério. Porque uma das coisas que eu estava conversando hoje de manhã com um colega, até aqui na Conscienciologia, é justamente a capacidade que algumas pessoas têm, os níveis diferentes de empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa, efetivamente chamar para o micro-universo, fazer um trabalho bem efetivo. Isso, qual é o diferencial específico? É a vivência em outras vidas ou é a capacidade de analisar os diferentes níveis? Isso aí mostra experiência consciencial, né? Evolutiva, né? Experiência evolutiva. Que tem níveis e níveis diferentes. Isso é que eu chamo, ela tem um percentual de inteligência evolutiva maior. A inteligência evolutiva se manifesta através desses detalhes. Uhum. São manifestações naturais da inteligência evolutiva. E para quem está correndo atrás do prejuízo, o jeito para é praticar. Nós aqui, hoje, nós já estamos penteando com pente fino. Né? A gente já está vendo muito detalhe da condição. Sim. Isso aí ajuda. Nós já estamos um pouquinho mais acima da média no processo de verificação dessa realidade. Para nós aqui hoje é mais difícil errar. Todo mundo vamos dizer, se observa mais do que a média, né? Faz muito julgamento, há muito juízo crítico. Isso aí ajuda demais. Evita-se o erro. Sim, esses através feedbacks. Da profilaxia. Tem disso. Uhum. Um outro aspecto que era importante também, só para trazer aqui, é chamar a atenção para aquela área que a gente tem no shopping. Ela está muito interessante, porque é uma oportunidade rica de experiência para o... Malu falou a questão da itinerância, da docência, né? Para os professores realmente estarem lá. Eu acho que o povo devia manifestar-se mais lá, ir lá para falar. Está muito bom lá, o ambiente está bacana. Faz um levantamento de todos que são bons para falar lá, que ainda não falaram. Para a gente dar uma cantada aqui. Traz para mim a listagem que eu canto esse povo. Ó, você seria bom ir no shopping. E agora não vai ser mais aquela conversa de ir no shopping para atender os outros, não. É para chegar lá e fazer uma palestra. Porque você tem uma... Sim. Você tem uma oportunidade rica. A turma também um pouco aqui, deslanchar um pouquinho, desinibir. Eu acho importante. Viva o Larinho Chakra. Uma oportunidade de resgate. O negócio é fazer a campanha do Larinho Chakra. Do jeito que eu fiz, você sabe, lá no IPC do Rio, eu fiz muitas vezes a campanha do Larinho Chakra. Mas fala. Senhor, na página 52, neosinapsologia, a sinapse e o sono reparador. O senhor poderia ampliar um pouco isso daí, por favor? A sinapse e o sono reparador. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa ela está estressada, ela tem problema, às vezes, de dormir. Ela acorda assustada, ela tem pesadelo, tem uma opção de coisa. Então, o estressamento da vigília física ordinária, aqui, ó, toda hora, pode afetar a pessoa na hora que ela dorme. Agora, isso, então, aparece na questão da sinapse. Né? São as sinapses. É o processo das comunicações aqui, os neurônios, as conexões interneuroniais dentro do córtex. Então, isso aí dá alteração e o sono reparador não aparece. Se a pessoa tem o estresse positivo, ela dorme direito. Então, isso não acontece. A sinapse aumenta. Ela começa a adquirir neosinapse. Quer dizer, sinapse de um pensamento novo, uma ideia nova, neoverpon, neoideia, neoconstructo, tudo diferente. É heuristicologia. A criatividade dela vai se expandir. Agora, uma pessoa que está muito estressada, a criatividade cai. Ela não tem tempo, porque a criatividade quase sempre está no outro extremo. É difícil. Às vezes, a verdadeira criatividade é feita com muito estressamento. Mas, veja, é outra condição. É um estressamento de carnaval. A pessoa gosta, ela tem verdadeiro gozo com aquilo. Entende como é que é? É diferente.
Agora, o estresse negativo é porque a pessoa não se sente bem com ele. Tem gente, por exemplo, os riscos maníacos. Eles, às vezes, estão no estresse total. Se atira lá de cima, pula de paraquedas, faz não sei o que é na cachoeira, mexe naquilo, se vira, quebra os quadris, acerta não sei o quê, arranja escoriações, mas ele é fronteiriço ao suicídio, ele gosta do processo. Então, veja, essas pessoas são aquilo que o alemão está falando, são os animais humanos, né? Animais, tem muita coisa pela frente, não é isso? Aqui em Maceió tem um psicólogo muito gente boa, mas ele retirou recentemente um tumor do cérebro e está muito preocupado. Eu recomendei que ele fosse em Foz do Iguaçu conversar com o senhor, que já psicografou livros com Chico Xavier e que tem muita bagagem. Nem tanto. Eu deixei as bagagens lá, não trouxe. O senhor acha que seria uma boa levar esse senhor para conversar com o senhor? Parece que o problema dele é terminal. Olha, se ele aparecer aqui, a primeira coisa que eu vou fazer um arco voltaico nele, para saber o processo do tumor, que nós vamos ver o que é que teve. Depois a gente vai conversar, mas primeiro seria isso. Se ele aparecer, pode trazê-lo aí. Nós vamos atender com amor e carinho. Colega é para essas horas, né? E esse aqui é um colega de muitas léguas, porque Alagoas é longe daqui. Há quase 2 anos fui assaltada com arma de fogo no portão da minha casa. Após o episódio, entrei no estresse pós-traumático. Passei quase um mês sem sair de casa sozinha. E quando saía, me assustava até com a minha própria sombra. Fui para o psiquiatra, tomei medicação, fluoxetina, porque não estava conseguindo dormir. Achei que tinha superado o fato, mas hoje vejo que não superei nada. Continuo morando na mesma casa e observo ainda algumas atitudes de medo. A sensação do assalto me trouxe sentimentos que vão além desta vida. Lembrança de outras vidas na Inquisição em que fui perseguida. O que faço para superar isso? A primeira coisa aí, no caso, é uma reflexão contra essa situação através da energia. Lembrando que é o seguinte, você tem assistência extrafísica. O povo não é só assaltante que está aí contra você fazendo, tem também gente boa que quer ajudar você. Você tem agora que atrair os amparadores para você tranquilizar a sua vida, acalmar esses processos. Enquanto você estiver morando nessa casa com essa situação, quando a pessoa um pouco mais abonada, num caso desse, você sabe, a primeira solução qual é? É sair dali e não voltar para aquela casa nunca mais. Vende a casa, se é dela, e compra outra, em outro lugar. Ou desaluga a casa e aluga em outro lugar. Um processo de descontratar e contratar, não é isso? Agora, isso é que seria o ideal. Agora, outra coisa. Você não falou nada. Precisa ver quem está com você, quem é que mora nessa casa, como é que é, você está sozinha, o que se passa. Tem que ver. Isso tudo é muito importante. Agora, assalto em casa mostra que amanhã você pode ter mais assalto. Eu não quero assustar você, mas sou obrigado a admitir que essas coisas acontecem. Agora, eu não sei também qual a cidade que você mora. Se é uma dessas megalópolis, você está perdido. Se for o Rio de Janeiro, então está danado. Rio de Janeiro, Zona Norte, perto de favela, lá daquelas coisas, eu estou dando só um exemplo, eu não sei onde é que é a sua, tem que examinar isso aí. Agora, veja, o mundo é grande, tem muito lugar de segurança. Hoje tem condomínio que tem mais segurança, que tem, né, os guardas lá dia e noite observando. Às vezes vale a pena morar num lugar desse do que numa casa dessa. Outra coisa, tem condomínio também de apartamento, que às vezes é seguro, né? É preciso examinar isso aí. Poderia comentar sobre a autenticidade ou não dos desenhos mediúnicos de Victorien Sardou, representando a vida de Mozart em Júpiter? Olha, isso foi muito falado, etc. tal, mas agora, aquilo tudo tem as fantasias do processo da arte. A hora que tem problema de arte, há muita fantasia devido ao processo da criatividade
o problema da imaginação e outras coisas mais nesse sentido. De modo que a gente tem que dar desconto. Aquilo ali podia até acontecer, porque ele representou um desenho de um local extrafísico. Local extrafísico, a pessoa cria, entende? A transfiguração do ambiente, ela faz o que ela vem entender. Então, tudo é possível que tenha acontecido. Agora, com isso, eu não quero dizer que todo mundo é daquele jeito, que aquilo é um padrão de todo mundo daquela comunidade extrafísica. Eu não acho que seja. Então, aí é que a gente tem que examinar como é que é. Cada comunex reage de um jeito e vive de um jeito, porque é um conjunto de reações de muitas personalidades que já estão vivendo ali há algum tempo. E o nível, eu preciso de ver o nível de evolução, né? De lucidez desse povo. Tem mais alguém que está aí com o microfone sobre o assunto nosso aí? Como é que nós estamos? Escuta, Adriano, eu queria te pedir, o Mário, quando ele aparecer, que eu estiver por aqui numa tertúlia, eu quero falar um negócio com ele. Tá? Ah, é? Então tá. Professor Valdo, duas... Então, professor, vamos escutar que o homem vai falar. Ele é o cara, hein? Olha lá, ele é o cara, olha lá, você viu? Ele é o cara. Na verdade, eu quero fazer duas perguntas extremamente... Aqui, eu falei no cara e ele apareceu, olha lá. Olha o Mário. O Mário, antes de você ir embora, eu quero dar um papo com você. Duas perguntas extremamente práticas e que eu gostaria que fossem úteis. A primeira é, o senhor falou no início sobre algumas plantas que não conviria manter no ambiente. Poderia trocar o sinal e falar daquelas que poderiam ser propícias a esse estresse positivo? As propícias é o seguinte, eu dou indicação da seguinte maneira, eu não mostro qual que é a árvore, não. Mas eu indico aquilo que a pessoa gosta. Por exemplo, se é uma mulher que é a dona da casa, geralmente elas que se interessam mais sobre o processo de jardinagem, fazer uma jardineira, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a coisa mais séria é o seguinte, que passarinho que essa mulher gosta? Há árvores que atraem passarinho, há árvore que atrai beija-flor, há outra que atrai isso, que atrai sabiá, que atrai uma opção do tipo. Então, a gente tem que arranjar as flores, ou as árvores, ou os pomares, de acordo com a tendência daquela pessoa que gosta dos vegetais. Se é fruta, por exemplo, tem que ver o que ela deve fazer e plantar em torno da casa um pomar. Por exemplo, a minha casa, ela é afogada num pomar, o tempo todo. Você abre qualquer janela, você está vendo fruto ali de pendurado. Nessa época agora, então, está um negócio, tem tudo quanto é tipo. Agora, são dezenas de pequenas frutas, de tudo quanto é jeito. Tem até pitanga, essa que dá no meio do mato, que é o negócio todo, nós temos pitanga no jardim. Então, aí é preciso ver o que a pessoa gosta para ela fazer. E evitar, por exemplo, não só essas que têm bobagem de processo de iniciação e coisa de despacho, acabar com tudo isso, mas tem outras também, essas que são plantas venenosas, brabas, sérias. Por exemplo, não deve ter uma aroeira perto, porque ela dá muita alergia no povo. Uma coisa à toa. Urtiga, não é uma coisa boa ter perto. Enfim, tem uma série dessas condições assim. Existe, por exemplo, umas árvores que servem para fazer tinta, que são super venenosas. Se a pessoa tem animal doméstico em casa, um cachorro, não deve ter, porque ele vai lá, come isso, vai dar um processo nele terrível. Aqui mesmo nós tínhamos, porque isso aqui era uma chácara. Quando a gente chegou, tinha árvores que eram venenosas. Aí perto do vilarejo mesmo haviam 2 árvores venenosas. A gente acabou com isso tudo, mandou passear, limpamos tudo e foi plantado outras árvores no lugar. Aqui atualmente praticamente não tem. Lá atrás da nossa casa, por exemplo, na antiga chácara, no pedacinho que tinha aqui de construção, havia uma planta que eles servem para fazer urucum. Vocês sabem o que é? Aquilo é uma beleza para fazer tinta, mas é um veneno terrível. Agora, é veneno para todo mundo. A planta, a folha, a fruta, o que você mexer naquilo. Havia lá 2 árvores de urucum aqui que a gente acabou com tudo isso. Então, isso aí, doutor, é que tem que dar um jeito de ser eliminado e ver no local. Uma outra coisa, nunca ir no bico do processo. Não, essa árvore é nativa, é daqui e tal, cuidado com isso. Por exemplo, nunca conservar um eucalipto junto da casa.
nunca conservar um flamboyant junto da parede da casa, porque o flamboyant derruba a casa. O eucalipto atrai raio, cai tudo em cima da casa. Então, e outra coisa também, ele acaba com o processo hídrico em torno, ele seca tudo que tem. O eucalipto, ele chupa tudo. Então, são coisas que a pessoa tem que analisar do ponto de vista botânico, de acordo com o temperamento da dona da casa. Esse é que é o caminho melhor que tem. Agora, por exemplo, flor. A pessoa também tem que escolher o que é. Por exemplo, flor. Arranja amarílis. E dá para qualquer mulher, a hora que vê uma amarílis, ela vai ficar babaca, vai babar, vai até molhar a planta. Entende? Só de babar. Porque a amarílis é uma beleza. Agora, ela não dá. É mais rara, é enorme, grandona, vale a pena. Agora, flor é sempre bom. Uma outra indicação que a gente dá é o seguinte: uma pessoa com a casa, dentro daquilo que nós chamamos de residência proexogênica, ela deve ter flor e deve ter fruta, as duas coisas. A nossa casa é isso. Agora, a minha casa, como diz o Loche, como é que está lá a sua favela da Rocinha, vai bem? Porque lá parece uma favela, porque tem bicho, tem flor, tem fruta, tem árvore, tem grama, tem tudo lá dentro. E outra coisa, tudo quanto é bicho aparece. Ontem mesmo apareceu esse cachorro, ele veio atrás de mim, na mesma hora, quando eu vi, ele está atrás de mim. E está querendo. Se deixar, a graça não quer que a gente dê ração para ele, porque senão ele volta. Mas eu fico com pena, não dá, né? Eu acabo... Mas aí apareceu o dono, eu falei umas coisas com o dono, ó, ele precisa tomar um bom banho e consertar o pescocinho dele, coitado, que o negócio lá está pegando o pescoço, tem uma ferida, ele está com um hematoma. E quanto aos moradores de apartamento? Apartamento é preciso ver o tamanho. Se é como é que chama, um cafofo desse tamanhozinho, não dá para falar nada. Agora, se ele é um pouquinho maior, já dá para fazer alguma coisa, mas deve colocar planta, qualquer coisa, na área de serviço que seja aberta, porque não deve colocar planta dentro de casa com tudo fechado, porque isso faz mal para a pessoa. Então, de modo geral, é isso. Agora, por exemplo, se a pessoa gosta de jardinagem, de botânica, e ela quer arranjar um apartamento, deve arranjar uma cobertura, que é o melhor que tem, que assim ela faz o jardim lá em cima. Há jardins hoje maravilhosos, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares, em cobertura. O próprio Rio tem, às vezes, jardim que dá um fruto lá em cima. 12º andar, 15º andar, está cheio de fruta agora, na época da primavera. Então, o problema é ver isso. Essas que são as indicações melhores. Agora, ó, a gente deve viver com a natureza, não deve ficar escrava do asfalto, não. A selva de pedra, isso é negativo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 63 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 18 votos online. Teremos os seguintes recados: Lorela, pela semana da Simvex, o Eduardo, CP2, Fátima, Gustavo e Munir, OIC, Semana da Saúde, e o Everaldo, Dinâmica Trafor, Trafar e Trafal. Teremos 5 verbetes para a eleição de hoje: anticonscienciologista, assunto mateológico, besteirol, bestialidade, consciência títere. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite, que é a 7ª semana da Invex. Ela vai acontecer de 16 a 21 de janeiro, então dá tempo para fazer as inscrições com antecedência. E eu trouxe aqui alguns sinônimos do que é a semana da Invex. Então, é um encontro de intermissivistas, é uma oportunidade para a recuperação de cons, é um ambiente otimizado para acesso às ideias inatas, um intercâmbio de neoverpons inversivas e outras coisas mais. Então, aqueles que estão interessados, mandem um e-mail para cursos@asinvexes.org
E também sigam-nos no Twitter, que é o twitter.com/asinvexes. Boa tarde. Gostaríamos de convidar a todos, especialmente o pessoal do Nordeste, para o SCP-2 que vai acontecer na cidade de Natal, agora no dia 23 de outubro, daqui a 2 semanas. O EPICOM do curso vai ser o professor Mário Oliveira, e mais informações aí podem ser obtidas diretamente no Intercamp. O telefone lá é 84-3211-3126. Obrigado. Boa tarde a todos vocês. Nós queremos passar algumas informações sobre a Semana da Saúde. Hoje à noite, das 18 às 19h30, está acontecendo pela Editares a homeostasia na revisão e devolutiva. É uma atividade da Editares, está acontecendo no discernimento, das 18 às 19h30. Essa atividade é gratuita. Na segunda-feira, no dia 12, nós estaremos realizando a ação em saúde consciencial, que algumas otimizações. Nós vamos ter atendimentos a animais. Então, quem tem gato, cachorro, né, seria interessante levar na coleira ou na gaiola, né, que terá atendimento. Também nós teremos atendimento à saúde da informática, onde o Gustavo vai passar algumas informações para nós. Então, aquelas pessoas que estejam brigando com o seu computador, não estão conseguindo fazer ele funcionar direito, pode aparecer lá na segunda-feira, com o notebook, tá, pessoal? Porque nós não vamos ter condições de estrutura para fazer computador desktop. Mas o notebook que estiver com dificuldade, pode aparecer lá que a gente vai dar uma analisada, vai resolver o que for possível e vai dar o encaminhamento daquilo que não der para resolver no próprio dia. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa está com dificuldade de instalar algum programa, instalar algum hardware, ou com problema com softwares maliciosos, tipo antivírus, vírus, spyware, coisa assim, leva lá que a gente vai dar uma analisada e vamos ver o que a gente consegue resolver lá. Tá legal? E daqui a pouco nós estamos iniciando a oficina da reaprendência, onde o Munir vai falar alguma coisa também. Isso, então, as atividades da reaprendência na segunda semana de saúde, nós teremos hoje, logo mais, às 15 horas, a oficina de reeducação e saúde, aqui no CAEC, no Salão de Eventos, uma atividade gratuita. E amanhã, outra atividade da reaprendência será a palestra Evolução do Conceito de Saúde, que será ministrada pelo professor Rui Bueno e por mim. Nós vamos abordar aí o histórico da medicina, desde a medicina grega, egípcia, na Idade Média, o modelo atual e também o desenvolvimento da psicologia. Essa atividade ocorrerá amanhã às 15 horas, na sala de EAD do Salão de Eventos do CAEC, e também poderá ser acompanhada online para quem mora fora de Foz do Iguaçu. É só acessar o site reaprendência.org, www.reaprendência.org, e clicar no link amanhã a partir das 15 horas. Obrigado. E lembramos o convite que amanhã às 19 horas nós estamos inaugurando o campus da OIC. Contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu também estou aqui para divulgar, dentro da Semana da Saúde, o evento com participação da Conscius. Então, nós vamos ter amanhã, das 9 da manhã às 11h30, a dinâmica Trafor, Trafar, Trafal. Que aquelas pessoas que estão interessadas em aprofundar o estudo desse traço consciencial, desses traços conscienciais, vão ter a oportunidade de debater com a equipe de professores o aprofundamento da sua autoconscienciometria, tá ok? A gente aguarda vocês lá. Para amanhã foi eleito o verbete assunto mateológico, com 12 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã. Preparando ele.